Pacientes em depressão são acometidos por um conjunto de pensamentos distorcidos que contribuem para que o estado depressivo se mantenha e se agrave, pois o indivíduo não consegue visualizar uma alternativa de enfrentamento dos seus problemas. Essa ciranda de cognições envolve vários temas tipicamente depressivos, como a culpa, fui eu que provoquei os acontecimentos ruins da minha vida, erro, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito essa escolha, eu não deveria ter seguido esse caminho. Fracasso, tudo deu errado na minha vida, eu não construí nada de bom, eu não consegui nenhum objetivo. Desesperança, não adianta tentar, não há nada que eu possa fazer, o futuro não me reserva nada de bom, nada vai melhorar. Preocupação e negativismo, algo de pior vai acontecer, coisas ruins estão a caminho, meus problemas vão aumentar, o que será que vai acontecer? Perda, tudo isso eu não tenho mais, isso ficou pelo caminho, isso eu perdi, essa pessoa me deixou, essas pessoas se afastaram, com esses eu não conto mais. Desamparo, ninguém pode me ajudar, eu estou sozinho, eu não tenho ninguém. E em casos mais graves, pensamentos suicidas. Seria melhor eu não estar aqui. O paciente se percebe impotente diante dessas distorções, corroborando a ideia que originou a terapia cognitiva da depressão de Aaron Beck, de que os depressivos não desejam o sofrimento, mas não conseguem sair dele na medida em que seus pensamentos disfuncionais modificam a percepção da realidade e não permitem que o paciente saia do quadro depressivo sem receber ajuda. Esses pensamentos surgem de forma espontânea e automática na mente do indivíduo, associados a emoções negativas intensas e gerando comportamentos disfuncionais que os mantêm, como o pensamento tudo deu errado na minha vida, associado a emoções como tristeza e desânimo, e comportamentos como não falar com as pessoas e isolar-se socialmente. Para o tratamento da depressão, é fundamental que o terapeuta e o paciente identifiquem os níveis mais profundos da cognição que estão por trás desses pensamentos e dos sintomas, as crenças nucleares e crenças regra. Nesse momento, vamos utilizar uma árvore como metáfora da estruturação cognitiva de um paciente com depressão. A terra onde a árvore cresce é formada pela herança genética combinada a fatores ambientais, resultantes principalmente das interações sociais nos primeiros anos de vida. A raiz da árvore, que cresce diretamente da terra, representa as crenças nucleares ou centrais do indivíduo sobre si mesmo. As crenças nucleares são dogmas, verdades absolutas e inquestionáveis que servem de base para todas as interpretações que o indivíduo realiza e todos os significados que ele atribui aos eventos da sua vida. Por desenvolverem-se na infância, as crenças nucleares refletem o olhar da criança sobre si mesma e sobre o mundo que a cerca, sendo, portanto, extremamente simplórias, objetivas e resumidas no seu conteúdo. São resultado da imaturidade da criança e, por essa razão, se aplicam a uma grande variedade de contextos, principalmente quando desqualificam o próprio indivíduo. A crença de ser indigno de amor, por exemplo, significa não ser merecedor do afeto de toda e qualquer pessoa em qualquer contexto, de forma definitiva e generalizada, como são muitas das percepções infantis. Se eu sou inferior a todos. Se sou incapaz para qualquer coisa. Quanto mais simplório o conteúdo de uma crença nuclear, maior é a sua abrangência. Em geral, as crenças nucleares são inconscientes e interferem diretamente nos pensamentos, sentimentos e condutas do indivíduo. As crenças regra
também chamadas de crenças intermediárias, são representadas pelo tronco da nossa árvore. Assim como o tronco nasce da raiz, as crenças-regras são normas ou regras de sobrevivência, seguindo o que diz a crença nuclear. Se uma pessoa acredita ser indigna de amor ou inferior, desenvolve regras para viver com menos sofrimento no mundo onde imagina que os outros não irão amá-la ou serão superiores a ela. Essas regras normalmente são inconscientes e seguidas de forma automática pelo paciente. Contrariar o que dizem as crenças-regra, tal como acontece com as crenças nucleares, é associado a sentimentos de insegurança ou ansiedade, como se algo de ameaçador estivesse por acontecer. Uma das formas mais aceitas de apresentação da crença-regra para que o paciente entenda é a inserção da crença nuclear seguida da crença-regra. Um paciente com uma crença nuclear de inferioridade poderia ter a seguinte crença-regra como derivação: se eu sou inferior, então não devo me expor para não ser humilhado. O paciente, portanto, cumpre cegamente a regra de evitar os relacionamentos e os desafios por acreditar ser inferior. Quando a regra evitativa é quebrada por alguma razão, um desafio imprevisto, por exemplo, ele padece de muita angústia e ansiedade. A terapia cognitivo-comportamental trabalha para que as crenças nucleares e regra tornem-se conscientes e possam ter a sua validade questionada pelo paciente, resultando numa mudança nas suas interpretações, sentimentos e comportamentos. Os pensamentos automáticos, aqui representados pelos galhos da árvore, são interpretações imediatas, instantâneas e involuntárias relacionadas diretamente a eventos do momento, dando significado aos mesmos. Ocorrem de forma rápida e simultânea, sendo considerados pré-conscientes, ou seja, embora não percebidos na consciência de imediato, são identificados e acessados por meio de técnicas cognitivas relativamente simples e diretas. Muitas vezes são o caminho para o futuro reconhecimento das crenças, pois expressam o conteúdo das crenças para cada situação vivida pelo indivíduo. O paciente em questão poderia ter, diante da aproximação de uma colega, por exemplo, os seguintes pensamentos automáticos: ela deve me achar um idiota, ou vou dizer uma bobagem, tendo em associação um sentimento de ansiedade e comportamentos de gaguejar e interromper a conversa o mais rápido possível. Um exemplo mais completo da estruturação cognitiva de um paciente com depressão pode incluir uma vulnerabilidade provocada pela suscetibilidade genética à depressão, além de vivências infantis de privação emocional e negligência por parte dos cuidadores. Ao longo do seu desenvolvimento, o paciente adquiriu a crença nuclear "eu sou defeituoso", a partir da qual formaram-se as crenças-regra. Se eu sou defeituoso, então devo ser submisso nos relacionamentos. Se eu sou defeituoso, então não sou digno do afeto das pessoas. Se eu sou defeituoso, então devo me contentar com pouco. Se eu sou defeituoso, então não sou merecedor de coisas boas. Desta forma, temos um paciente que se percebe como defectivo e que se submete nos relacionamentos, não se percebe merecedor do afeto e carinho dos outros, se contenta com pouco na sua vida em geral e não se sente merecedor de recompensas ou coisas boas. Nos galhos da árvore, temos pensamentos automáticos, como por exemplo, diante de uma pergunta feita por um professor em sala de aula, o paciente pensa: vou ficar quieto para não me tornar ridículo. Diante de uma nota que considerou injusta em um trabalho, o pensamento foi: tenho que aceitar isso, melhor do que nada. Ao expressar uma opinião diante de uma colega,
surgiu o pensamento: ela deve estar com pena de mim. O conjunto dessas cognições é associado a intensas emoções negativas e comportamentos evitativos e autodestrutivos, que servem para manter a depressão. As crenças nucleares podem ser tão primitivas e familiares que não são reconhecidas pelo indivíduo, sendo as emoções associadas muito melhor percebidas do que as crenças que as sustentam. A terapia cognitivo-comportamental dispõe de técnicas para auxiliar o paciente a identificar suas crenças e a convertê-las em palavras que façam sentido às suas reações emocionais. Essas palavras que representam as crenças são muito mais representativas quando evocadas pelo próprio paciente, através da descoberta guiada. As crenças nucleares na depressão são rígidas, hipergeneralizadas, exageradas e não refletem a realidade. Exemplos comuns em pacientes deprimidos são: eu sou desamparado, eu sou impotente, eu sou fraco, eu sou vulnerável, eu sou carente, estou sem saída, eu sou inadequado, eu sou inferior, eu sou incompetente, não sou capaz de ser amado, não sou capaz de ser querido, sou indesejável, não sou atraente, não tenho valor, serei rejeitado, serei abandonado, não mereço ter alguém, eu sou defeituoso. Importante destacar que as crenças nucleares podem ser desenvolvidas em qualquer momento da vida. Porém, as crenças originadas nos primeiros anos tendem a ser mais arraigadas, generalizadas e resistentes. A terapia cognitivo-comportamental inclui técnicas para a evocação dos pensamentos automáticos e das crenças, tornando-as conscientes, como, por exemplo, a técnica da seta descendente. Esse processo de descoberta é amparado no vínculo e no respeito ao tempo e sentimentos do paciente. Identificar as crenças é só o primeiro passo. Elas precisam ser questionadas e enfraquecidas, num processo chamado de reestruturação cognitiva. Mas esse é um tema para outra aula.